Fala galera, dando prosseguimento aos nossos estudos de domínios morfoclimáticos brasileiros. A gente vai falar agora sobre o domínio, das araucárias, os nossos pinheiros, a nossa floresta de conífera, nossos pinheiros do Paraná. Tá legal? Certo? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o posicionamento geográfico. Reparem por esses mapas aqui que você já começa a ter uma ideia clara, do posicionamento geográfico. Então a gente está falando, de uma vegetação que vai se desenvolver nos nossos planaltos meridionais, ou seja, nossos planaltos ao sul. Pegando porções significativas aí do estado do Paraná, Santa Catarina e porções do Rio Grande do Sul. Então as araucárias inicialmente cobriam, uma parte significativa aí desses estados ao sul do Brasil. Obviamente, embora a predominância se dê nesses estados, com destaque aí para a região entre Santa Catarina e Paraná, a gente pode perceber que a gente pode encontrar também araucárias em algumas regiões do sudeste brasileiro, sobretudo nas áreas serranas do sudeste brasileiro, mas o predomínio, o domínio dos mares, o predomínio das araucárias acontece justamente nesse posicionamento geográfico como o mapa está mostrando. Tá legal? Certo? Então você vai relacionar aí a questão do regiões de planalto. A gente está falando de regiões de elevações, altitudes, bem significativas quando a gente compara a região de litoral, tá bom? Onde a altitude é zero, nossa referência. Lembrando que a altitude é a relação de qualquer ponto da superfície terrestre, do relevo terrestre, uma lógica vertical em relação ao nível do mar, tá bom? Então aí vai se desenvolver uma vegetação que vai se adequar ao clima, certo? Então a gente vai perceber que o clima ali é um clima subtropical, Então, o recorte aí, a linha do Trópico de Capricórnio cortando o extremo sul, do Mato Grosso do Sul, cortando o sul de São Paulo, cortando, o norte do Paraná, então incluindo, grande parte do Paraná, grande parte do Paraná, uma parte de São Paulo, uma pequena partezinha do Mato Grosso do Sul, e pegando totalidade do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos o clima subtropical. Aí você junta o clima subtropical mais as altitudes, elevadas, nós temos a proximidade, a força, da massa polar, que é uma massa, formada no Oceano Atlântico muito úmida. Então você tem um clima frio, com médias moderadas no verão, com médias, com temperaturas mais frias no inverno e bastante úmido. Então é aí que vai se desenvolver essa vegetação, um solo fértil, inclusive com a presença de terra roxa, Esse termo roxo vem do processo até de colonização do Brasil através da presença de muitos italianos que vieram no Brasil, sobretudo ali na segunda metade do século XIX, durante o Segundo Reinado, e uma terra muito fértil, que eles olhavam aquela terra avermelhada e chamaram de rosso, rosso, italiano vermelho, então terra vermelha, e o nome pegou, terra roça, terra roxa, tá legal? É uma terra com grande presença de minerais como ferro, que é característica de uma área de derramamento basáltico, de derramamento vulcânico, extremamente fértil, Então nós temos um solo bastante fértil nessa região. É uma vegetação, é uma estrutura arbórea que vai se diferenciar daquelas estruturas arbóreas florestadas, que nós estudamos, que caracterizou as florestas tropicais, certo? Então as florestas tropicais de Mata Atlântica, de Amazônia, na região amazônica, se diferenciam bastante. Então são estruturas arbóreas de grande porte. Mas, nas florestas tropicais, há uma grande diversidade de espécies. Aqui não. Nós temos uma grande homogeneidade de espécies. Nós temos o predomínio, então, dos pinheiros. Nós temos o predomínio dos pinheiros, com uma pequena presença de arbustos, esparçados. Tá legal? A gente vai perceber que além dessa diferença de serem bastante diversificadas, a mata atlântica e a floresta amazônica, você pode perceber que as copas são largas, a vegetação latifoliada, floresta densa. Aqui a vegetação é uma vegetação aciculifoliada, então além de homogênea com predomínio de pinheiros, é uma vegetação que é aciculifoliada, com copas triangulares. Dá o nome, coníferas, tá certo? Bacana. E vegetação aciculifoliada é vegetação fina, folhas finas, em formato de agulha,
Essa é uma adequação ao clima frio. Então, principalmente no inverno, onde você tem precipitações, as folhas finas e as copas, né, triangulares diminuem ainda mais o acúmulo de água, que poderia congelar no inverno e poderia, de certa forma, trazer prejuízo para a sua estrutura. Então, é uma forma de minimizar ao máximo o acúmulo de água, sobretudo nos dias frios, nas madrugadas frias, que caracterizam bastante, né, esse domínio ao longo de vários períodos no ano. Tá certo? Então você pode perceber que nós temos uma vegetação adaptada aí, tá? Então uma vegetação arbórea, né? De grande porte, homogênea, aciculifoliada, né? Beleza? Folhas finas, copas triangulares. Então a gente pode perceber isso, tá? Certo? Com predomínio aí das araucárias. Embora também se desenvolva outras espécies, né? Como erva mate, ipê, canela, cedro, né? São outras espécies também que podem se desenvolver, mas a araucária que chama mais atenção, certo? Então nós temos aqui a representação, ó. Dá uma olhada aí na foto, tá? Das araucárias. Você consegue perceber a estrutura arbórea, né? Então espécies de grande porte, folhas finas, formatos de agulha, então a floresta, né? Latifoliada. Beleza? Copas, né, mais triangulares. E os grandes impactos, né, nesse domínio, que hoje nós só temos cerca de 5% de resquício, né, de uma vegetação original. Então, 5% apenas. Então, um dos domínios mais degradados, né, do Brasil. Tá? Isso se deve ao corte da araucária para utilização, para atividades comerciais, para utilização para construção, então para a indústria, né, de móveis, para a indústria da construção civil, tá certo? Para a produção de papel e celulose. A gente pode perceber que em várias áreas de origem, né, originárias de araucária, hoje você tem os chamados desertos verdes, aqueles desertos de eucalipto, e com isso, né, toda a problemática envolvida da agricultura empresarial envolvida, né, nessa atividade. Tá bom? Então, a silvicultura do eucalipto, ou seja, essas florestas plantadas, também são muito fortes, tá? E aqui você tem uma imagem, né? Da destruição, do corte ilegal das araucárias que ainda persiste, embora você tenha hoje uma fiscalização, uma punição mais efetiva, mas as espécies ainda remanescentes ainda sofrem muito, tá? E sofreram isso durante décadas, através da exploração comercial das araucárias, tá legal? Então, é importantíssimo aí, um domínio muito interessante, né? Também bastante peculiar, como também acontece na Caatinga. Então lá se desenvolve na Caatinga aquela vegetação, né? O xeromorfismo, aquelas espécies xerófilas. Aqui nós temos as espécies aciculifoliadas, folhas finas, formatos de agulha, tá bom? Certo? Então, vamos lá, vamos seguir em frente aí, tá? Pra gente terminar, pra gente falar sobre o domínio dos pampas, das pradarias, né? Os campos sulinos aí, tá bom, galera?